O panteão grego. Zeus, rei dos deuses, governante do Monte Olimpo, deus do céu, raio e trovão, etc. Hera, sua esposa, rainha dos deuses, deusa do casamento, das mulheres, da família, etc. Poseidon, deus dos mares, da água, tempestades, etc. Atena, deusa da sabedoria, do artesanato, etc. Ares, deus da guerra, violência. Deméter, deusa da colheita, agricultura, estações, etc. Apolo, deus da luz, do sol, da profecia, da filosofia, da poesia, música, arte, etc. Artemis, deusa da caça, da virgindade, da lua, etc. Hefesto, deus da metalurgia, do fogo, da invenção, dos vulcões, etc. Afrodite, deusa do amor, da paixão, da fertilidade, da beleza, etc. Hermes, mensageiro dos deuses, deus da viagem, do comércio, da comunicação, da diplomacia, etc. Resumo do livro A Ilíada. A Ilíada de Homero é uma das obras fundadoras da literatura ocidental e narra eventos que ocorreram durante a Guerra de Troia, especificamente no último ano do cerco à cidade. Embora seja uma obra épica de grande complexidade, o foco principal de A Ilíada é a ira de Aquiles e suas consequências, o que marca tanto a tragédia pessoal do herói quanto o destino de Troia. A história se passa no 10º ano da guerra, entre os gregos, ou aqueus, e os troianos. A causa do conflito remonta ao rapto de Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, por Paris, príncipe de Troia. Menelau, com apoio de seu irmão Agamenon, rei de Micenas, organiza uma coalizão de cidades gregas para recuperar Helena e punir Troia. Durante os 9 primeiros anos da guerra, muitos heróis e soldados se destacaram dos dois lados, mas a Ilíada se concentra apenas em um período específico, em um conjunto limitado de acontecimentos do último ano da guerra. A obra começa. A famosa frase é dita: Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles. Então, a seguir, descobrimos a rivalidade entre Agamenon, o líder dos gregos, e Aquiles, o maior guerreiro da Grécia. Agamenon, que está liderando as forças gregas em Troia, toma Briseida, uma escrava de guerra que havia sido dada a Aquiles como prêmio de batalha. Aquiles se sente desonrado por essa decisão e, em resposta, retira-se do combate, levando consigo seu exército, os Mirmidões, os mais fortes. Sua retirada da guerra tem um impacto devastador para os gregos, pois ele era o maior herói do exército, e a batalha se torna muito mais difícil sem a sua presença. A ira de Aquiles, tema central da obra, é apresentada não apenas como uma emoção pessoal, mas como um fator que afeta o destino de toda a guerra. Os deuses olímpicos desempenham um papel significativo ao longo de A Ilíada. Eles interferem diretamente no curso da guerra, tomando lados tanto dos troianos quanto dos gregos. Zeus, o líder dos deuses, tenta manter um equilíbrio, mas outros deuses como Atena, Apolo, Afrodite e Poseidon têm suas próprias preferências e interesses. Por exemplo, Atena favorece os gregos, enquanto Apolo ajuda os troianos e etc. Enquanto os gregos sofrem na ausência de Aquiles, o melhor amigo deste, Patroclo, pede permissão a Aquiles para usar sua armadura e liderar os Mirmidões em combate. Aquiles, ainda furioso, confuso, concorda, mas apenas sob a condição de que Patroclo não ultrapasse os limites da defesa e ataque apenas para impedir o avanço dos troianos. Patroclo, no entanto, corajoso e teimoso, toma uma atitude mais ousada e acaba sendo morto pelo melhor soldado Heitor, o príncipe de Troia. A morte de Patroclo é um momento de grande emoção e tragédia, pois Aquiles, profundamente abalado pela perda de seu amigo, retorna à batalha em busca de vingança. Ele fez um juramento de matar Heitor e vingar a morte de Patroclo. Esse evento marca a transição para o clímax da Ilíada. Com a morte de Patroclo, Aquiles retorna à sua posição de herói. Sua fúria, no entanto, não é apenas motivada pela morte de seu amigo, mas também pela humilhação que ele sofreu nas mãos de Agamenon, que lhe tirou a escrava Briseida. Aquiles, então, exige de seus aliados que o respeitem e que as leis da honra e da amizade sejam cumpridas. Aquiles retorna ao campo de combate, com uma força quase sobrenatural, matando inúmeros inimigos, até que se encontra, inevitavelmente, com Heitor, o maior dos heróis troianos. Antes da batalha, Heitor tenta negociar com Aquiles, pedindo que, morto, seu corpo fosse devolvido à família para um funeral digno, mas Aquiles recusa e o mata brutalmente. Ele então arrasta o corpo de Heitor atrás de seu carro de guerra, rodeia o cemitério onde está Patroclo e depois leva para seu acampamento.
O lamento de Príamo, o destino de Heitor, porém, não termina com sua morte. O rei de Troia, Príamo, pai de Heitor, em um ato de grande coragem e humanidade, vai até o acampamento dos gregos sob a proteção de Zeus, o deus supremo, para pedir a Aquiles que devolva o corpo de seu filho. Aquiles, tocado pela dor de Príamo e pela memória de seu próprio pai, aceita e permite que o corpo de Heitor seja entregue para um funeral apropriado, marcando o fim do poema. Os deuses que interferiram na guerra de Troia no livro Ilíada. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Afrodite influenciou Paris a raptar Helena, a esposa de Menelau, rei de Esparta. Eris, deusa da discórdia. Eris enviou uma maçã de ouro com a inscrição "Pertence à mais bela" para uma festa no Olimpo. Zeus, rei dos deuses gregos, Zeus atribuiu a honra de escolher quem era a mais bela entre as deusas Hera, Atena e Afrodite a Paris. Hera, Atena e Afrodite. As três deusas disputaram entre si quem era a mais justa, e cada uma tentou subornar Paris. Apolo, Ares e Ártemis também apoiavam os troianos. O mito de Narciso. Segundo a lenda, Narciso nasceu na região grega da Boécia. Ele era muito belo, e quando nasceu, um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar sua beleza, ou melhor, ver seu rosto. Uma vez que isso acontecesse, amaldiçoaria sua vida. Além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, homens e mulheres, Narciso era arrogante e orgulhoso. E, ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado por sua própria imagem ao vê-la refletida num lago. A bela ninfa Eco esteve apaixonada por Narciso. No entanto, seu amor nunca foi correspondido, posto que Narciso ficou atraído por sua própria imagem. A flor de Narciso. Com excessivo amor por si próprio e sobre menosprezar a ninfa Eco, ela lançou um feitiço sobre Narciso, que ficou definhando até morrer no leito do rio. Com sua morte, o belo jovem foi transformado em flor. Narcisismo. Na psicologia, o narcisismo é um nome dado a um conceito desenvolvido por Sigmund Freud, que determina o amor exacerbado de um indivíduo por si próprio e, sobretudo, por sua imagem. O nome do transtorno de personalidade está associado ao mito de Narciso, uma vez que recupera a sua essência egoísta da sobrevalorização de si. Ou seja, nos estudos da psicologia, a pessoa narcisista preocupa-se excessivamente consigo e com sua imagem. Essa vaidade descontrolada e admiração excessiva por si próprio pode gerar outros problemas no indivíduo, que geralmente necessita de ser admirado e não admite que sua presença passe despercebida em determinado grupo. Importância da mitologia grega. A mitologia grega é importante por vários motivos, incluindo compreensão do mundo e do ser humano. Mitos gregos são uma forma de conhecer o mundo e o ser humano e de entender conceitos, ideias, filosofias e métodos de psicologia. Preservação da história. A mitologia grega foi uma forma de os gregos preservarem a sua história através de narrativas fantásticas que explicavam a origem da vida, a vida após a morte e os fenômenos da natureza. Influência na filosofia. A mitologia grega teve uma grande influência na filosofia, e a compreensão dos mitos gregos é fundamental para entender o surgimento da polis e a resolução dos problemas da cidade. Formação do indivíduo. Os mitos gregos podem ajudar as pessoas a perceberem a diferença entre o certo e o errado, e a aprenderem virtudes como a humildade. Literatura grega. Os mitos gregos foram expressos na literatura grega através de poemas épicos como Ilíada e a Odisseia e de outras obras como a Teogônia e os Trabalhos e os Dias. Artes. Os mitos gregos foram representados em outras artes como a pintura e a